Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. O norte de Minas apresenta peculiaridades no campo religioso. Na região está localizado o povo indígena Xacriabá. Quais os aspectos religiosos do Xacriabá? Aqui no estúdio eu converso com o professor Eberli Horácio. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e professor na Unimontes. Como vai, Eberli? Prazer receber você aqui. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço o convite. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para revê-los, basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião. Eberli, você tem uma trajetória de pesquisa sobre política e religião e, mais recentemente, tem se dedicado aos estudos, né, sobre a religião indígena e, em especial, sobre o Xacriabá. Como é que foi esse seu movimento, esse seu encaminhar para a questão indígena? Ou isso já estava presente antes? Como você já mencionou, tanto nas minhas pesquisas de mestrado quanto de doutorado, eu sempre trabalhei com política e religião. E, ao me aproximar do norte de Minas, né, a trabalhar no norte de Minas e ter tido contato com o povo indígena Xacriabá, e influenciado também pela leitura que eu tinha feito do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, eu consegui achar uma articulação entre os regimes de conhecimento indígena, reflexões políticas, antropologia e filosofia, que eram as áreas que eu sempre me ajustava ali, e tudo isso tendo como um ponto comum a religião. Então, eu me acho, né, em termos epistemológicos, fazendo essa junção entre antropologia, filosofia política, etnologia indígena e religião, e utilizo para fazer essa reflexão o povo indígena Xacriabá, ou experiências com o povo indígena Xacriabá. Antes da gente falar do Xacriabá, você falou agora de uma expressão regimes de conhecimento. Não é? A que você se refere quando fala em regimes de conhecimento? É porque determinado grupo considera, e eu concordo com eles, que talvez não seja de bom tom falar em religiões indígenas para todos os povos indígenas, né? Hoje no Brasil são mais de 240 povos indígenas e nós consideramos que alguns povos há uma viabilidade maior para usar o conceito de religião indígena e para outros a gente prefere usar o conceito de regimes de conhecimento indígenas justamente para diferenciar. Então, como eu disse, são 240 povos e muito heterogêneos. Sim. Então, alguns nós consideramos confortável falar de religião indígena e alguns a gente prefere falar de regime de conhecimento indígena para fazer essa distinção. E quando a gente fala, por exemplo, religiosidade indígena, aqui nós estamos nos referindo, acho que também é o mesmo tipo de problema, né? Quando nós nos declaramos ou falamos de religiosidade indígena, o que a gente tem em mente, na verdade, é privilegiar a compreensão de como esses povos indígenas constroem as suas expressões religiosas, o seu viver religioso, né? Quando a gente desloca semanticamente do termo religião para o religiosidade, é justamente para privilegiar a trajetória desses povos indígenas e não as suas instituições religiosas, e não demarcar muito claramente como tem sido construído alguns aspectos religiosos desse povo. Então, a religiosidade é justamente para privilegiar as trajetórias de pertença, de crenças, narrativas dos próprios povos indígenas. Eu, quando penso esse termo, religião ou religiosidade, eu sempre fico preocupado com essa sobreposição de um conceito cristão, né, para outras tradições. Sim. Nós também nos preocupamos muito, inclusive, como eu mencionei, a distinção entre religião indígena e regimes de conhecimento é justamente para demarcar que nós temos clareza do quanto há uma carga nessa palavra religião que talvez não possa ser utilizada para determinados povos indígenas, que, como eu já mencionei, são muito heterogêneos aqui no Brasil. E falando sobre o Xacriabá, as terras do povo Xacriabá, as terras estão ali no norte de Minas. Sim. A terra indígena Xacriabá está no município de São João das Missões, é um território hoje de 54 mil hectares de terra, demarcado, né? E grande parte dele homologado desde 1987. São 11 mil índios e índias, e eles estão à margem esquerda do Rio São Francisco, embora bem distante da margem esquerda, mas se localizam na margem esquerda, no médio superior São Francisco, à margem esquerda do São Francisco, num território de 54 mil hectares de terras. Como é que é a organização, digamos, política, né? Como é que é o cotidiano assim, da vida do Xacriabá? Entendi.
Esse território está dividido em 34 aldeias, né? Cada aldeia possui uma liderança, ou mais de uma liderança, e há um cacique, né? E que coordena um grupo de lideranças e de outros caciques. Então, O cacique, ele exerce essa liderança, digamos, administrativa? Exatamente. Ele é uma espécie política. de liderança administrativa e um articulador entre outros caciques e outras lideranças. Atualmente, esse cacique que eu mencionei é o cacique Domingos. Sim. Você esteve com o Xacriabá. Como é que se estabeleceu a sua relação com o povo Xacriabá? Sim, eu tenho mantido uma relação com eles há aproximadamente 3 anos, né? De contatos tanto dentro do território indígena quanto fora do território indígena. Então, eu me encontro com os Xacriabá, às vezes em Montes Claros, na própria cidade de Montes Claros, em outras cidades como Januário, Itacarambi. Então, eu tenho mantido uma relação com eles em trabalhos de campo há aproximadamente 3 anos. Sim. Como é formado, né, na área de ciências da religião, lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, como é que é essa presença do pesquisador no campo, né? Esse contato com as experiências, para a gente ir entrando no campo da experiência religiosa, né? Sim. Além de ter uma trajetória dentro da ciência e da religião, eu concluí há pouco um pós-doutorado em ciências sociais. Sim. Então, o meu exercício nesse pós-doutorado foi justamente fazer essa articulação entre uma estrutura metodológica, epistemológica da própria ciências sociais, sobretudo nesse caso da antropologia, com a ciência da religião, né? Então, eu transito entre essas duas esferas para que eu possa, de algum modo, pegar contribuições de ambos os aspectos, de ambos os lados. E quando eu estou em campo, né, fazendo um trabalho de campo, esses conhecimentos múltiplos e variados, eles me servem muito, né? Em alguns momentos, eu mobilizo um arcabouço da ciência e da religião para fazer determinadas reflexões, e outro, eu mobilizo um arcabouço da antropologia e tenho ali uma compreensão de etnografia para fazer determinados estudos. É lógico que quando eu estou em ação, isso está junto e misturado, né? Eu não faço essa distinção. Sim, mas não é depois, nada tão asséptico assim, né? Depois, a posteriori, eu percebo aonde eu consegui ser influenciado em cada lugar. Sim, quando eu fico pensando também, porque parece próximo, mas é distinto, né? A aproximação da antropologia em relação a um povo indígena e talvez da ciência o cientista da religião, e principalmente o que diz respeito à questão da religião. Sim. Essa distinção que nós fazemos do religioso, como é que você vê nessa relação aí entre o antropólogo e o cientista da religião? É sabido que, para uma quantidade significativa de compreensões, de conhecimento antropológico, que fazer essa distinção, né, da religião teria menor rendimento, né? Vários antropólogos consideram que essa distinção, ao invés de compreender um aspecto geral, teria menor rendimento. Todavia, eu considero que, para determinados povos indígenas, e aí, por exemplo, o caso do Xacriabá, essa distinção tem muito sentido e tem bom rendimento, uma vez que o Xacriabá tem um tempo de contato com com o cristianismo já muito longo, né, de séculos, inclusive. Então, eu acho que, para determinados casos, essa distinção é muito possível. Além do mais, o próprio campo, né, estou chamando aqui de campo de uma maneira muito aberta, mas o próprio campo da ciência da religião tem contribuições efetivas e decisivas para se pensar o termo religião, né? É lógico que, por exemplo, o próprio Lévi-Strauss tinha alguma dificuldade e não gostava muito de pensar especificamente sobre o tema religião. Mas mesmo em outros antropólogos, você consegue ali contribuições decisivas para refletir sobre a religião. E a ciência da religião, então, tem também a sua mecânica contributiva para se pensar a religião. Então, para se tratar o caso do Xacriabá, eu vejo menos problema do que para pensar outros povos indígenas, por exemplo. Você falou de uma presença secular, né, ali do cristianismo entre o Xacriabá. Sim. Foram povos que foram evangelizados por católicos e protestantes? Exatamente, sobretudo por católicos, né? Hoje, no território indígena Xacriabá, nós temos um número considerável de índios e índias que se autodeclaram católicos e católicas, temos um número considerável de índios e índias
se autodeclaram evangélicos, aí eu estou usando o termo evangélico no sentido mais amplo, né? Mas acho que uma porcentagem de 70% de índios e índias se declaram católicos, por exemplo. Bom, a gente vai encerrando por aqui o nosso bloco, mas outros mais aspectos sobre a dimensão da religião nós vamos falar no segundo bloco. Inclusive sobre o livro, não é? Que você é um dos organizadores, sobre as dinâmicas religiosas no norte de Minas. Eu vou mostrar para o telespectador quando a gente voltar no nosso bloco. Eu recebo Eibeler Horácio, ele é pós-doutor em Ciências Sociais, lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele se doutorou, professor na Unimontes, desenvolveu pesquisa sobre o povo indígena Xacriabá. Nós estamos conversando sobre este tema, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.